Graça e paz. Hoje nós vamos gravar mais uma mensagem para o nosso canal, o canal da Igreja Batista Monte Gerezim, em Rio Claro. E o nosso tema hoje é Rompido com Deus. E nós vamos usar o texto lá da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 24. Mas antes da leitura, nós fomos ensinados que não fazemos nada sem oração. Então, antes da leitura, antes da mensagem, vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pelo dia ao qual o Senhor nos tem dado. Tem sido uma bênção esse dia. E agora o Senhor nos tem dado a oportunidade de estarmos aqui, de deixar uma mensagem no canal da sua igreja. E esta palavra, Deus, nós desejamos ministrá-la mediante a ação do Teu Espírito Santo, pedindo que esta palavra alcance corações, pedindo que esta palavra traga, Senhor, pessoas à reconciliação com o Senhor, traga pessoas de volta à sua casa. Tua palavra não volta vazia, ela sempre faz o que lhe apraz. E nós pedimos que o Senhor possa direcionar esta palavra a corações que precisam de restauração da fé, restauração da comunhão contigo. Assim nós oramos e agradecemos, pedindo que o teu nome seja glorificado nesta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto de Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Bom, como eu disse, o nosso tema hoje é rompido com Deus. Bom, eu quero começar essa palavra dizendo a vocês que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos relacionamentos. Deus, ele gosta de se relacionar. O nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Observem que quando Deus cria o homem, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Observe que eles se relacionam, eles interagem, eles conversam entre eles para a criação do homem. Posteriormente, quando Deus cria Adão, a palavra de Deus diz que Deus, na viração do dia, sempre procurava por Adão. E Deus, desde então, ele está sempre à procura do homem. Deus está sempre buscando o homem. Inclusive, esta é a missão de Jesus. Porque Lucas 19:10
diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas Deus também fez do ser humano um ser humano relacional. Porque quando Deus olha para o homem, Deus dá o seguinte diagnóstico: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma ajudadora. Eva não era somente a ajudadora idônea, a auxiliadora de Adão. Eva era um ser humano parecido, igual a Adão, para que Adão pudesse se relacionar. Porque, veja bem, no Éden, Deus estava acima de Adão e os animais estavam abaixo de Adão. E não havia ninguém igual para que Adão pudesse se relacionar. O ser humano, ele precisa de Deus, mas o ser humano também precisa de gente. Então Deus gosta de se relacionar com o homem, Deus cria o homem e faz do homem um ser relacional, e Deus também faz com que o mundo no qual nós vivemos seja um mundo de relacionamentos. Porque, vejam bem, o mundo que nós vivemos, ele exige relacionamentos para funcionar adequadamente. Nós nos relacionamos em família, nós nos relacionamos na igreja, nós nos relacionamos em ambientes sociais, nós nos relacionamos em ambientes profissionais. Tudo precisa de relacionamento. Inclusive, até no mundo dos animais. Porque os peixes nadam em cardumes, os lobos vivem em matilhas, as abelhas vivem em enxames. Tudo isso é relacionamento. Então, como eu disse, Deus gosta de se relacionar conosco. Deus gosta de estar envolvido conosco. Deus gosta de fazer parte das nossas vidas. Ele mesmo diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele quer estar presente, ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer fazer parte dos nossos sonhos. Ele quer fazer parte dos nossos projetos, dos nossos planos. Porém, Deus, ele deseja que nós estejamos com ele querendo estar. Ele deseja que nós nos relacionamos com ele desejando nos relacionar. Porque Deus é um Deus que nos respeita. E ele respeita a nossa liberdade. Observem que o filho pródigo, ele quis partir para uma terra distante. E o que Deus faz? Deus, mesmo com tristeza, dor e sofrimento, ele permite que esse filho parta para uma terra distante. O filho, ele escolhe estar longe de Deus. Ele escolhe abandonar Deus. Ele escolhe o seu caminho. Ele escolhe fazer o seu caminho. E o que Deus faz? Deus permite. Deus deixa que ele viabilize essa escolha. Ele quer viver longe? Essa é a sua escolha? Então vá. Ele não nos quer com ele, se nós não queremos estar com ele. E o filho pródigo, o que ele faz? O filho pródigo, ele rompe com Deus. Há um relacionamento, há um rompimento relacional aqui. E por que esse rapaz rompe com Deus? Por que nós, seres humanos, rompemos com Deus? Por que nós abandonamos Deus? Por que nós abandonamos a igreja? Por que nós abandonamos a fé? Porque nós temos um desejo de liberdade. Nós não queremos viver a vida debaixo das regras de Deus. Nós queremos viver a vida segundo a nossa liberdade, fazendo o que nós bem entendemos ser o melhor para nós. O homem, ele tem esse desejo de liberdade plena e irrestrita. O que é uma liberdade irrestrita? É uma liberdade sem limites. É uma liberdade que não me impõe limites. Mas Deus, ele nos dá duas coisas. Deus nos dá liberdade e Deus nos dá limites. No jardim do Éden, Deus chama Adão e Deus diz para Adão: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente,
Isso é liberdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Porque no dia que você comer desta árvore, você morrerá. Isso é limite. O homem, ele não quer restrições. O homem não quer ninguém que imponha limites. Por quê? Porque o homem quer viver para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite. Então ele quer liberdade plena e irrestrita. O homem, ele quer viver a sua própria vida. E ele diz para Deus indiretamente, porque o filho pródigo está dizendo para Deus indiretamente: deixa-me viver a minha vida. Eu não quero dar satisfação a ninguém. Esse é o desejo de liberdade. Mas o homem também deseja autonomia. E o que é autonomia? É o desejo de tomar as rédeas da vida nas suas próprias mãos. É o desejo de construir a sua história. Então o homem rompe com Deus, motivado pelo seu desejo de liberdade e motivado pelo seu desejo de autonomia, para viver as suas próprias paixões. E quando o homem rompe com Deus, a primeira coisa, a primeira atitude é que o homem faz com que Deus fique inteiramente fora da sua vida. O homem, ele rompe com Deus e ele parte para uma terra distante. E partir para essa terra distante significa deixar Deus inteiramente fora da sua vida. Porque ele não quer ter um Deus ao qual ele tenha que prestar contas. E ele rompe com Deus e ele parte para essa terra distante. E nessa terra distante, ele quer viver a vida de acordo com as suas normas, com as suas regras. Porque ficar na casa do Pai presume viver debaixo do governo do Pai. Ficar na casa do Pai significa viver debaixo da orientação do Pai. Na casa do Pai existe o certo e errado. Nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o Deus Criador é o Deus que criou o certo e o errado. E hoje, nós não queremos viver de acordo com as normas de Deus. Nós não queremos viver mais de acordo com os termos de Deus. Nós não queremos um Deus que nos diga o que é certo e errado. Porque o que é certo e errado para você, muitas das vezes não é para mim. Então eu quero viver segundo as minhas regras. E para eu viver segundo as minhas regras, eu tenho que romper com Deus e partir para uma terra distante. E é isso que o filho pródigo faz. Contudo, quando nós rompemos com Deus, nós não nos sustentamos. O homem não se sustenta, o homem não se mantém fora da presença de Deus. Porque a palavra, lá em João capítulo 15, versículo 5, diz para mim e para você assim: sem mim nada podeis fazer. E longe da presença de Deus, o que acontece? Quais são os resultados na vida de um homem que rompeu com Deus? Primeira coisa que ele faz é que quando ele parte para a terra distante, ele perde os seus recursos. Porque ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu os seus recursos. Deixe-me pegar a palavra de Deus aqui, que eu li no computador. Mas aqui em Lucas, no capítulo 15, o texto vai dizer assim para a gente: e lá dissipou todos os seus bens. Longe da presença de Deus, nós não ganhamos nada, nós só perdemos. Observe que ele foi perdendo o que ele tinha. Ele consumiu toda a herança que ele recebeu do Pai, toda a riqueza que ele recebeu do Pai. E ele não consumiu só a riqueza, ele consumiu a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Longe da presença de Deus, romper com Deus é um ato suicida. Vou repetir, romper com Deus é um ato suicida. Porque o versículo 24, o Pai diz assim:
Este meu filho estava morto e reviveu. Não há vida fora de Deus. Quando nós rompemos com Deus, quando há um rompimento da nossa comunhão, da nossa relação, da nossa intimidade com Deus, a vida vai sendo perdida, a vida vai sendo jogada fora. E o que acontece conosco? Nós não vivemos, nós sobrevivemos. E nós sobrevivemos de um modo muito precário. Porque o texto vai dizer que depois que ele consumiu tudo, ninguém lhe dava nada e ele passa a ter necessidades ao ponto dele desejar consumir o alimento dos porcos. Então esse rapaz está vivendo de uma maneira precária, de uma maneira humilhante, de uma maneira degradante. Esse rapaz, ele está apanhando da vida. A vida dele foi para o buraco. A vida dele foi para o fundo do poço. Então deixa eu dizer uma coisa para você, nesta oportunidade. Romper com Deus é um ato trágico. Romper com Deus é uma tragédia para a vida. Basta você ler Gênesis capítulo 3. Quando Adão rompe com Deus, ele traz maldição sobre si, sobre Eva e sobre a criação. A criação está gemendo até hoje por causa desse rompimento de Adão com Deus. Essa consequência. Quando nós extraímos Deus da vida, o pior nos acontecerá. Porque foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele rompeu com Deus, ele extraiu Deus da sua vida. E o que acontece? Ele colheu o pior da vida. Ele esperava o melhor da vida e colheu o pior. Ele pensou que ao romper com Deus, ele ia se dar bem. Ele acabou se dando muito mal. Sem Deus, a vida é duríssima. A realidade sem Deus é dura. Sem Deus, o homem chega ao fundo do poço. Essa é a verdade. Sem Deus, o homem chega ao fundo do poço. Sem Deus, uma vida vivida fora da presença de Deus não é uma vida para ser celebrada. É uma vida onde não há celebração. É uma vida onde há muita lamentação. Esse rapaz supunha no coração dele que ele viveria melhor longe da casa do pai. Porém, longe da casa do pai, ele encontra solidão, ele não encontra solidariedade. Porque o texto diz, fala conosco no versículo 14, que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Não encontrou solidariedade. Ele encontrou uma satisfação momentânea, porque o texto diz que na terra distante ele viveu dissolutamente. Ele encontrou prazer, encontrou. Ele encontrou satisfação, encontrou. Mas foram momentâneos, foram passageiros. E depois que essa satisfação momentânea passou, veio a tristeza, veio a insatisfação, veio o choro, veio o lamento. Porque no versículo 17 há um lamento. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Os prazeres, eles foram eclipsados pelo sofrimento, pela dor. Quando uma pessoa rompe com Deus, o início do afastamento é um período marcado por liberdade, felicidade e satisfação. O texto diz, aqui no versículo 13,
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O pecado, a vida dissoluta, a vida promíscua, tem os seus prazeres. Mas eu digo para você, são prazeres passageiros, são prazeres momentâneos. Logo passa, depois a conta chega, os custos irão chegar e nós teremos que arcar com essa conta. E a dor, o sofrimento muitas vezes são grandes. Rompeu com Deus em busca de liberdade e se viu perdido, porque no versículo 24 o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Existe uma expressão popular que fala assim: no mato sem cachorro. O que significa essa expressão, no mato sem cachorro? Essa expressão significa uma pessoa sem um norte, sem uma direção, uma pessoa perdida, uma pessoa que não sabe se direcionar, uma pessoa que não tem a quem recorrer, uma pessoa que está totalmente perdida pessoalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem Deus, nós estamos no mato sem cachorro. Sem Deus, a gente pensa que seremos livres e acabamos nos escravizando. Pensamos que teremos liberdade e acabamos nos perdendo. Agora, rompido com Deus, ele rompeu o relacionamento dele com Deus. E quando nós estamos com o nosso relacionamento rompido com alguém, o que nós precisamos? Nós precisamos de reconciliação. Porque reconciliação é o ato de restaurar um relacionamento. O relacionamento foi rompido e eu preciso me reconciliar com aquela pessoa. E qual foi o caminho da reconciliação? Ele rompeu e agora ele precisa se reconciliar com Deus. Qual é o caminho? Quando se dá a reconciliação do homem com Deus? O caminho da reconciliação, o caminho da restauração relacional do homem com Deus, ele se dá quando nós entendemos que a alegria de viver é estar ao lado do Pai. Ele diz aqui, no versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele percebe que o pai é bom. Se você conhece alguém que está longe dos caminhos de Deus, ou se você está longe dos caminhos de Deus, preste bem atenção no que eu digo para você nesse momento. Entenda que a alegria da vida é viver, é estar ao lado do Pai. Perceba a bondade de Deus para a sua vida. Reconheça que longe da presença de Deus, rompido com Deus, você está jogando a sua vida fora. Reconheça, recobre a sua lucidez e reconheça que você errou, que você fez besteira e retorne. Retorne para viver com Deus. Retorne para viver com Deus. Porque eu digo para você, o Pai aguarda ansiosamente o seu retorno. Porque o texto diz no versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai aguardava o retorno desse filho. E o pai o recebe com compaixão. O pai o recebe com alegria, com afeto,
com amor. Tudo aquilo que ele não encontrou na terra distante, na vida longe de Deus, agora ele tem na casa do Pai. O Pai providencia a restauração desse filho. O Pai nunca o deixou de amar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo longe da casa do Pai, mesmo distante da casa do Pai, mesmo distante da comunhão do Senhor na igreja, Deus nunca deixou de te amar. Volte para os braços do Pai. Ele te espera. Aí você vai poder viver uma realidade bem diferente. Aí os seus dias serão vividos na presença de Deus. E você poderá recuperar tudo aquilo que você perdeu. Eu quero concluir dizendo que na nossa liberdade nós podemos nos escolher afastar de Deus. Mas na nossa liberdade nós precisamos escolher voltar para Deus. Deus gosta de se relacionar com pessoas livres. Deus deseja que estejamos com Ele porque queremos estar com Ele. Observem que o filho pródigo, ele não estava com Deus nem por dentro e nem por fora. Ele vai para a terra distante, consome, dissipa todos os seus bens, vive dissolutamente, cai na miséria, conscientiza-se e volta. Ele vive essa experiência amarga. E quando ele volta para casa, ele volta para estar com o Pai, por dentro e por fora. Porque tem muita gente na casa de Deus que está com Deus por fora, mas não está por dentro. E nós precisamos estar com Deus por dentro e por fora. Aí ele volta. Ele volta e agora ele volta inteiro para Deus. Ele rompeu com Deus. Deus não rompeu com ele. E agora ele volta para se reconciliar. E Deus o recebe. Com compaixão, com abraço, com beijo, providenciando celebração, providenciando festa. Deus deseja a sua volta. Deus espera a sua volta. Deus quer que você volte. Nessa tarde, eu quero estar orando pelas nossas famílias. E quero estar orando especialmente pelos nossos familiares que se afastaram da presença do Senhor, que romperam com Deus. E se você tem alguém na sua família que está afastado de Deus, compartilhe essa mensagem com ele. Ore antes de compartilhar. Coloque essas palavras diante de Deus e compartilhe essa mensagem depois de uma oração. Não faça isso sem oração. E vamos pedir ao nosso Deus e Pai que possa promover a restauração dos nossos familiares que estão fora da presença de Deus e dos nossos irmãos em Cristo que um dia estiveram conosco na casa do Senhor e hoje estão afastados. Vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor de coração por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Temos provado da sua fidelidade, do seu amor, da sua bondade, da sua graça. E nós queremos, Pai, nesta oportunidade orar para que esta palavra ela alcance o coração de irmãos e irmãs que um dia estiveram conosco na tua casa e familiares nossos que um dia estiveram conosco na tua casa e hoje estão afastados, hoje estão longe da tua presença. Mas nós pedimos, Pai, a restauração destas vidas, a reconciliação destas vidas, Pai.
traga-os de volta, restaura a fé, que neste novo ano, Pai, que nós estamos vivendo, estas pessoas possam estar conosco novamente na tua casa, em comunhão contigo, adorando, cultuando e servindo ao Senhor conosco. Eu espero esse milagre, Pai. Eu espero essa restauração. Eu espero essa reconciliação. E eu creio que os nossos irmãos que estão ouvindo esta mensagem, assistindo essa mensagem, tem muita gente também com o coração aflito, orando e lutando pela restauração dos seus. E eu oro, Pai, eu desejo a restauração, a salvação, a reconciliação de familiares nossos e de irmãos em Cristo nossos que estão longe dos teus caminhos. Pedimos por eles, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.